A entrevista especial prometida hoje aqui no Bandeirada é com André Negrão. André Negrão, você sabe, a gente já falou com ele aqui pouco tempo atrás, bicampeão das 24 horas de Le Mans na categoria LMP2. E agora, este ano, ele foi terceiro colocado, quer dizer, subiu ao pódio de novo, mas na categoria principal, na geral. Foi assim, entre todos os concorrentes, ele e os outros dois que completam o trio com quem ele correu, chegou em terceiro. André Negrão, terceiro colocado agora. Eu vou te fazer uma pergunta assim que é meio... não sei o que você vai responder, mas para nós estamos satisfeitos tanto com esse resultado desse ano como nos outros dois. Mas para você, foi melhor vencer na categoria LMP2 ou você sentiu assim um prazer até maior de ser terceiro colocado, subir ao pódio na classificação geral? Fala, Regi, muito boa tarde, obrigado aí de novo pelo convite, obrigado ao pessoal da Band. É uma boa pergunta. Os dois foram muito especiais, tanto a primeira vitória no LMP2 com um grid muito forte, com pilotos experientíssimos, né? A gente lutando pelo campeonato na época, em 2019. E esse ano também foi extremamente especial para mim, para a equipe, em fazer a primeira Le Mans no Hipercarros, com um carro inferior da Toyota, lutando contra a Glickenhaus, que estava muito forte nessa corrida, e a gente conseguiu fazer um terceiro. Então, para nós foi como uma vitória, né? Porque, querendo ou não, nosso carro não é igual ao Toyota, né? A gente tem uma série de coisas que a gente não pode se comparar a eles, né? A tração 4x4, o sistema híbrido, o tanque de combustível da Toyota é um pouco maior que o nosso. Então tem várias coisinhas que influenciam para eles serem mais rápidos que nós, né? Mas mesmo assim a gente fez uma grande corrida, o carro se comportou muito bem, a gente ainda estava com um pouco de medo do carro, dos freios não aguentarem a corrida inteira, pelo fato dele ele foi projetado por uma pesagem inferior à que ele tem hoje, né? Hoje ele está 130 quilos mais pesado do que em 2020, 2019, 2018, né? Quando ainda não existia o BOP. Mas a gente se saiu muito bem, a gente conseguiu trazer o carro para fora. O carro também não teve nenhum problema durante toda a corrida, que isso já foi sensacional. E a gente conseguiu trazer aí essa vitória, né? Com a gente foi uma vitória tanto para mim quanto para a Alpine. Antes de passar aqui para o nosso companheiro Fred Sabino, que ele quer falar com você, me diz o seguinte: como é que vocês dividem, vocês três, como é que vocês dividem? Existe um mínimo, existe um turno mínimo, né? Ou um máximo, sei lá. Existe. O mínimo é 1h45, 1h50 no carro, e o máximo de 4 horas e meia. Então você sempre tem um mínimo, né? Você ainda não tem um máximo, assim, né? A gente pode ficar, a gente acaba ficando 4 horas, 5 horas no carro, então a gente não acaba passando muito disso, mas a gente tem um mínimo de pelo menos 2 extintos, que vai dar aí 1h30, 1h40 mais ou menos. Caramba, bastante. Pensei que fosse menos. 4 horas direto. Afinal, é endurance, né? tem que exato. Na verdade, durante a noite a gente acaba fazendo um stint um pouco maior pelo fato da temperatura, né? A gente demora um pouco também para se acostumar com o carro de noite, com os faróis, dependendo de quanto tempo faz que você ficou para fora. Mas também a gente, pelo menos na minha equipe, a gente fez... eu fiz, né, e o Nico também fez 4 stints diretos durante a noite. Então isso dá em torno de quase 4 horas dentro, um pouquinho mais de 4 horas dentro do carro. Porque ainda teve safety car, tem umas coisinhas ainda. Então, no total, eu guiei 8 horas e meia, o Nico guiou 9 horas e 40 e o Vaxivier guiou um pouquinho menos que eu. Mas na verdade todo mundo guiou mais ou menos o mesmo tempo, O Nico guiou um pouquinho mais, porque no final da corrida ele a equipe quis que ele terminasse, então ele fez um stint a mais, mas essa foi a única diferença grande entre nós e ele.
Depois do resto foi praticamente foi tudo igual. O André, antes de tudo, parabenizar pelo resultado. Você falou agora da pilotagem à noite, né? E obviamente uma coisa bastante diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Já que, obviamente, ser uma corrida de endurance, de resistência, você tem que conciliar a velocidade, mas também preservar o equipamento da melhor maneira possível. Você se referiu aos freios aí. E obviamente à noite você tem que ter muito mais atenção, né? Você tem menos iluminação, quase zero, né, de iluminação. Eu queria que você comentasse como é a guiada à noite numa corrida tão difícil como as 24 horas de Le Mans e como se concentrar para evitar algum despiste, né? Já que é um tipo de pilotagem realmente bem diferente, né, André? Na verdade a gente já tem os testes noturnos justamente para a gente já começar a ter já essa sensação da noite, né? Para quem já fez Le Mans, isso não você acaba voltando a sentir como é que é, para aquelas pessoas que vão começar totalmente tudo novo, né? Durante a noite. Mas foi isso que você falou, eu acho que tem que ir com calma, né? Mesmo eu que já fiz 5 Le Mans, eu sempre tento fazer as coisas com calma durante a noite, porque pelo mais que o farol seja muito bom, que você está enxergando, que tá tudo certo, você demora um pouco para pegar o carro durante a noite. E o carro, querendo ou não, mesmo a gente deixando o mesmo setup, o carro muda, né? O carro muda muito durante a noite, por causa da temperatura, por causa de um monte de coisa. Então a gente sempre tenta fazer o com mais calma possível, né? E durante a noite, como você tem essa parte de não enxergar muito bem, a gente, né, acaba tentando fazer um pouco mais devagar as voltas para não machucar o carro, né? Ainda mais esse carro da LMP1, que é um carro muito mais sensível do que o da LMP2, né? Um carro que você não pode pegar muita zebra, é um carro que tem que tomar cuidado, é um carro mais frágil, comparando ao LMP2, ele é muito mais sensível à zebra, né? A você dar alguma pancada, assim, talvez um buraco na pista, né? Porque uma parte da pista de Le Mans é uma pista de rua, então ela tem algumas ondulações por ela não ser parte do autódromo, né? Então tem várias coisas que você tem que estar pensando durante a noite e estar mais focado do que o normal. Emendando você falando em relação à noite, tem duas questões que me vêm à cabeça aqui, André. Uma, você falou do setup. Como que é possível, existe alguma forma de mexer no setup durante a corrida, mesmo à noite? E a outra questão é, o tráfego, que já é crítico em Le Mans durante toda a corrida, a gente já viu várias pancas aí de um LMP1 com um carro da GT, enfim. Como que é também essa tocada à noite no que diz respeito ao tráfego? Foram duas ótimas perguntas. Bom, primeiro, esse ano ficou muito, muito, muito difícil de você ultrapassar, pelo fato da gente ter esse BOP, né, que é um jeito de deixar os carros mais parecidos entre nós e a Toyota. Então a gente já tem teve um grande problema durante todo o final de semana de Le Mans, que foi tentar ultrapassar os LMP2, porque eles estavam tão rápidos, muito perto de nós de reta final. Então isso foi realmente um problema muito grande desde o começo, até que, graças a Deus, o diretor da prova falou que a partir do momento que for dado a bandeira azul para os LMP2 e vocês verem que é o LMP1 ou um Toyota, que o LMP1 ou é a Litthouse, ou é a Alpine, que é a minha, ou é a Toyota. Eles tinham que praticamente deixar passar. Eles não podiam ficar segurando muito de tão próximo que estavam os carros. Então isso ajudou muito na ultrapassagem durante a noite. Obviamente, a gente sempre tenta pegar e fazer o com mais calma possível, porque tem hora que pode ser que esteja andando ou um profissional ou um gentleman driver, né? Existe o gentleman driver também na LMP2. No caso dos GTs era um pouco mais fácil de ultrapassar, pelo fato de eles serem um pouco mais, né, mais lentos que nós. E a sua segunda pergunta sobre o setup, não. Quando a gente larga, a gente não tem mais o que fazer, o setup vai de começo ao fim da corrida.
a única coisa que dá para mudar durante a corrida, em caso, né, se estiver chovendo muito, alguma coisa do tipo, é trocar praticamente a asa traseira inteira. A gente consegue colocar mais downforce na traseira. Mas é a única coisa que muda do setup. A gente não pode mexer em suspensão, a gente não pode mexer em mais nada, só a asa traseira. O André, como é que vocês fazem para descansar? Você consegue, mesmo que seja, vamos dizer, na pista, que vocês têm um motorhome com tudo que de melhor, de comodidade e tal, você consegue desligar e descansar? Não, a gente não, pelo menos eu não consigo, ainda mais durante a corrida, quando a gente vê que a gente já está numa posição legal, né, tentando chegar no Toyota, ou tem a Mickey House que estava, né, chegando na gente, a gente acabou até ficando em quarto e quinto durante a corrida. Então nesses casos extremos assim, a gente fica, eu pelo menos fico muito nervoso. Essa Le Mans, acho que eu dormi 1 hora, foi muito, durante toda a noite, dormir mesmo, né? Óbvio que a gente acaba relaxando, óbvio que tem sempre uma, né, a gente sempre faz massagem durante um stint ou outro, né, para dar uma relaxada, mas dormir mesmo, eu pelo menos não consegui. Acredito que meus outros companheiros de equipe que estão aqui na minha frente também não conseguiram descansar, não. A gente acaba ficando muito nervoso durante a corrida e a gente não consegue dormir até chegar realmente a bandeirada no domingo, aí a gente consegue dar uma descansada. O André, como a gente está aqui na hora do almoço, né? Eu quero emendar uma outra pergunta. Já que o Regi falou de descansar, eu vou falar de comida. Como é que vocês comem durante essas 24 horas? Como é que é a alimentação? É bem separadinha? Tem horário? Não tem? Bateu a fome, vocês vão comer quando você não está no carro, evidentemente? Como é que funciona? Na verdade, a gente não tem muito horário para comer. Obviamente, antes da corrida, todo mundo come, né, na hora do almoço. Aí, alguns comem antes, alguns comem depois, mas não tem um horário muito fixo, porque cada um, talvez, eu estou fazendo uma coisa, outro piloto está fazendo outra, outro piloto está tentando já se concentrar para a largada, que era o caso do Nico Lapierre, que largou, né? Então, eu almocei na hora do almoço mesmo, ele almoçou às 3 da tarde. E o restaurante fica aberto até domingo, às 8 horas da noite. Porque aí, talvez tenha um mecânico que vai comer 1 hora, tem outro que vai comer outra hora, os pilotos comem, bom, pelo menos eu comia um pouquinho depois de todo o stint, então eu toda vez que eu saía do carro, eu passava, comia talvez um omelete, ou um pedacinho de toast, ou alguma coisinha que tinha lá, mas a gente sempre acabava comendo. Mas a gente nunca senta para comer, né, arroz, vamos supor assim, né, arroz, feijão, carne, alguma coisa muito pesada. Eu pelo menos comia ou um misto quente ou um omelete rapidinho, porque o horário que a gente sai do carro pro horário que a gente volta não é tão grande assim, porque a gente sai do carro, fala com o engenheiro, come alguma coisa, faz uma massagem se precisar, senão também a gente não faz, toma banho e dá uma descansada. E praticamente 40 minutos antes da gente voltar no carro, a gente já tem que estar no box, caso alguma coisa aconteça com o piloto que está andando. Então a gente não tem muito tempo, isso tem que comer rapidinho. Claro. Eu fiz as contas quando você estava falando, né? Vocês começando as atividades às 8 da manhã, quer dizer, não são 24 horas de Le Mans, são 36 horas de Le Mans, né? de atividade exatamente. De pista, né? E exatamente. Nesses restaurantes, restaurantes, evidentemente, que é das equipes, né? Você está sempre encontrando todo mundo? Depende da hora. Obviamente, de noite não tem ninguém no autódromo, né? As pessoas que estão lá, alguns estão dormindo, alguns estão acompanhando a corrida. Antigamente, né, quando tinha gente no autódromo durante a noite que tinha, né, atrações na pista, alguns estavam vendo os shows, outros estavam, sei lá, em algum simulador. Mas esse ano, igual o ano passado, como não tinha nada de noite, muitas pessoas vão embora e voltam no dia seguinte de manhã, né? E então a gente acaba não vendo muita gente, né? A gente tenta ficar o mais tranquilo e tentar relaxar o máximo possível, porque a gente já... Le Mans começa antes por causa disso, né? A gente tem toda a parte de marketing e de ver as pessoas antes da corrida, porque depois, durante a corrida, realmente eu praticamente não vi nem meu pai que estava lá. Eu vi ele no começo da corrida, depois um pouquinho no meio, e depois eu só encontrei com ele de manhã no outro dia, só depois que acabei minha última sessão. Eu não vi nem meu pai direito essa corrida. André, depois desse resultado em Le Mans, eu queria que você falasse sobre as suas expectativas para o restante da temporada, né?
Você que está ali bem colocado com seus parceiros, o que você espera aí para o restante desse ano de 2021? Olha, eu acho que a gente vai precisar. A gente fez um report muito grande para a FIA e para a ACO depois de Le Mans, porque a gente viu realmente que a Toyota estava escondendo muito a performance dela, e a gente reclamou com razão para esses dois, para a FIA, tanto para a FIA quanto para a ACO, que é dona do campeonato do WEC, falando que a gente queria que revesse isso, porque a gente estava praticamente chegando no momento que a gente estava quase tudo, e na verdade eles estavam escondendo muito, né? Porque nas corridas de Spa, Portimão e de Monza, antes da chegada de Le Mans, a gente estava acelerando tudo, e na verdade eles não estavam acelerando tudo, eles estavam escondendo muito, né? E quando chegou em Le Mans, a gente viu qual era realmente a capacidade do carro. E eles foram 1,8 segundos na classificação, e por volta em Le Mans eles eram de 1 a 1,3 segundos mais rápidos que a gente por volta. Então, depois que a gente fez esse mega report depois de Le Mans, a gente espera que vai acontecer alguma coisa para o Bahrein, porque a gente tem ainda uma corrida de 6 horas e uma corrida de 8 horas. E a gente não está muito longe de pontos do campeonato comprado a eles, né? Então a gente está querendo que fique pelo menos um pouco mais equilibrado para a gente poder ter uma chance aí de ter uma briga mais legal assim nas próximas 2 corridas. Claro, porque até hoje a gente viu que nosso carro realmente não tem nada a ver com o carro deles, né? Claro, Eu já falei isso antes, mas vamos ver o que eles vão falar. Eu espero que seja um bom resultado. Tá, André, só mais uma coisinha antes da gente se despedir, te cumprimentar mais uma vez pelo excelente resultado. Com os brasileiros, você chega a encontrar algum dos outros aí? Olha, Regi, eu não encontrei com o Felipe Nars nenhum dia lá no autódromo. Eu encontrei com o Luiz Felipe Derani, encontrei com o Fraga, encontrei com o Marquinho, encontrei com o Daniel Serra, encontrei com todo mundo, menos com o Felipe Nars. Foi o único piloto que eu não encontrei. E a gente tenta até ficar... É difícil, né? Essa parte do Covid, a gente sempre tenta não se misturar, né? E as equipes também não querem que a gente se misture com a outra equipe, porque vai que aquela equipe esteja contaminada, pode contaminar a nossa. Então, a gente ficava muito mais quietinho dentro do box. Obviamente que quando eu cruzava, dava a mão, a gente ficava conversando, mas a equipe, e até mesmo os pilotos, você não via ninguém passeando muito, que nem antigamente nos boxes, né? Tava todo mundo mais um pouquinho resguardado, assim, para correr. Depois, quando acabou a corrida, todo mundo se abraçava e a gente conversava bastante, mas antes da corrida estava muito quietinho. Tá certo. Só para lembrar, você falou que durante a noite não tinha ninguém, é que normalmente, né, por isso que tem que voltar logo aos tempos normais, aí vocês vão ter contato com todo mundo, vocês pilotos e o público, que durante a noite tem atração o tempo todo, né, esse é o grande evento do automobilismo mundial. André, muitíssimo obrigado, de novo os parabéns aqui da nossa equipe do Bandeirada. E quando você estiver pelo Brasil, nós vamos fazer aqui, hein? Você presente aqui pra gente conversar, tá bom? Se Deus quiser, Regi. Obrigado de novo, obrigado pelo convite, obrigado aí pelas palavras que vocês fizeram. E se Deus quiser, já a gente tá junto aí na Band para poder fazer ao vivo. Grande abraço, então. Valeu, querido. Tchau, tchau.